bem, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade religiosa. Na verdade, dentro do conteúdo de diversidade religiosa, vamos conhecer um pouquinho daquela que é a maior religião do planeta, que é o cristianismo. Tem mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo teria surgido com Jesus Cristo, volta do ano 30, ali, quando Jesus é morto, crucificado, e fica um período realizando sua atividade missionária, junta em torno de si alguns discípulos, 12 discípulos, para ser mais preciso. Depois de sua paixão, morte e ressurreição, seus discípulos saem pelo mundo pregando o Evangelho. Pelo mundo, entre aspas, porque, segundo os estudiosos, o cristianismo, antes de São Paulo, ou de Paulo de Tarso, que é um grande apóstolo, apesar de não ter conhecido Deus pessoalmente, foi graças a ele que o cristianismo se expandiu para além do judaísmo. Até então, o cristianismo era uma seita judaica e estava condenada provavelmente a desaparecer, assim como inúmeras seitas judaicas desapareceram ao longo do tempo. Mas graças a Paulo, a São Paulo, a Saulo de Tarso, que muda de nome depois, o cristianismo se expande. Engraçado que ele é considerado um apóstolo. Apóstolo significa aquele que foi enviado pessoalmente por Jesus. Ou seja, só poderia ser chamado apóstolo aqueles que conviveram com Jesus vivo. E Paulo não conviveu com Jesus vivo. Paulo teria encontrado com Jesus depois da morte de Jesus e um Jesus ressuscitado que teria aparecido para ele. Então, segundo a tradição, Saulo de Tarso era um perseguidor, um assassino de cristãos. Inclusive, ele estava no momento em que o próprio diácono Estevão, o santo Estevão, foi assassinado apedrejado, a pedradas. Saulo estava ali determinando a morte de Estevão. Depois ele estava indo para Damasco, para isso, uma cidade chamada Damasco, indo perseguir, prender e matar mais cristãos, porque era uma seita considerada herética dentro do judaísmo. E aí no caminho ele a cavalo, uma luz o cegou, ele cai do cavalo e dessa luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego. A voz falou para ele que ele deveria ir até Damasco e lá se preparar para se converter. Ele ficou um tempo cego, depois as escamas que tampavam os olhos dele se dissiparam. Ele voltou a enxergar e foi o principal responsável por levar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, a todos os povos, especialmente os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles povos que não eram judeus. Ele dizia que a mensagem cristã do Cristo ressuscitado é para todos os seres humanos. Por isso ele é considerado o grande apóstolo. Ele é o maior responsável do cristianismo ter se expandido e hoje ser a maior religião do planeta. Se dependesse só de Jesus ou de Pedro, que era o primeiro líder dos apóstolos, o cristianismo não tinha deixado de ser uma seita judaica e provavelmente teria desaparecido. Paulo foi a figura central aí para o cristianismo ter a especificidade que tem hoje. Inclusive no Novo Testamento, são 27 livros do Novo Testamento, 14 são cartas de Paulo. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. A maior parte que a gente sabe sobre o cristianismo nascente vem justamente de Paulo. E por isso muitos dizem que Paulo é quem corrompe o Evangelho, porque não conheceu o Cristo vivo, o Cristo enquanto humano, e por conta disso ele acabou desenvolvendo uma religiosidade e um cristianismo distante do Cristo misericordioso, do Cristo que perdoava os pecados. Paulo vai ter uma visão bem mais severa, crítica, bem mais, no sentido moral, bem mais rígida, especialmente com algumas práticas, que eram as práticas sexuais e as práticas de bebida. Porque Jesus, o primeiro milagre de Jesus, transformará a água em vinho. Mas Paulo, em suas cartas, constantemente critica a bebida. Jesus não falou nada nos evangelhos sobre homossexuais. Paulo insiste nos evangelhos que a homossexualidade é um pecado gratuito. Ele vai ter uma moral bastante rígida, especialmente em relação à questão da sexualidade
em relação à questão das bebidas. Então Paulo teria nascido por volta do ano 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso. A importância dele foi o primeiro grande apóstolo dos gentios, o responsável por propagar o cristianismo para além do universo judeu, para os povos pagãos, para os povos fora da religião judaica. Ele teria falecido no ano de 67 depois de Cristo em Roma, teria sido decapitado em Roma, na cabeça dele, junto com Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Então Saulo de Tarso, mais tarde, conhecido como São Paulo, Jesus que apareceu para ele, teria mudado o nome dele, Saulo, né? Porque ele persegue. Aí de Saulo ele passa a ser Paulo. Paulo significa pequeno. Então, ele seria o menor dos apóstolos, mas ao mesmo tempo o maior, porque o maior responsável pela propagação do cristianismo. Ele se dizia um abortivo, ou seja, um sujeito que haveria sido chamado depois dos que normalmente eram apóstolos e tinham sido enviados pessoalmente pelo Cristo para pregar a boa nova, a boa notícia da ressurreição. Ele não fora sempre um devoto da fé cristã, ele era um judeu, um fariseu, e talvez de onde vem o seu moralismo, porque os fariseus eram extremamente moralistas, rígidos seguidores da lei judaica e dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Aí está a questão. Paulo, ele foi celibatário, não se casou e se absteve de relações sexuais. E até indicava muitas vezes essa vida, ou essa missão, essa vocação para quem o seguisse. Para ele seria a melhor forma de seguir Jesus Cristo. Seria sendo um celibatário, não casando e não se envolvendo em atividades sexuais, porque o sexo era visto de forma pecaminosa, extremamente pecaminosa, na perspectiva de Paulo. Enquanto Jesus dos evangelhos não falava nada sobre homossexualidade, ele acolheu para si uma discípula que provavelmente era prostituta, Maria Madalena, que foi pega em adultério, que era para ser apedrejada segundo a lei judaica, e Jesus a tratou com misericórdia e acabou ajudando a não ser assassinada a pedradas, conforme mandava a lei de Moisés. Então Jesus não tinha uma visão tão rígida em relação à sexualidade, apesar de que tem alguns trechos controversos. Tem trecho lá que Jesus fala: se você olhar para uma pessoa com desejo de possuir, essa pessoa já pecou com ela no seu coração. E se seu olho te leva a pecar, arranca-se. Se sua mão te leva a pecar, arranque. Então, se o olho está levando você a pecar porque você está desejando as pessoas, arranca o olho. Não vai ficar cego porque ele prefere. Isso é lógico. Não há muitas controvérsias, né? Alguns evangelhos mostram um Jesus um pouco mais rígido, uma seta, talvez, de origem dos essênios, que era uma seita mística de alguns monges daquela época. Talvez ele tenha convivido com esses essênios e que lá tenha saído para realizar a sua missão, e depois foi interpretada pelos discípulos como uma missão divina. E esse do próprio Deus, o próprio Filho de Deus que se encarnou para salvar a humanidade. Então Paulo foi comissionado para levar o Evangelho aos judeus e gentios de forma igualitária. Ele não fazia acepção de pessoas, seja judeu, que é o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, seja os gentios, os pagãos, aqueles que adoravam outros deuses, que eram politeístas. Jesus tinha vindo para esses também, segundo Paulo, para salvar a toda a humanidade, não só o povo escolhido, como queria os judeus, né? Para resolver o impasse, Paulo insistiu em que a fé em Jesus Cristo e a pureza do coração eram por si só suficientes para se adquirir a justificação. Isso levou depois à reforma protestante, Martinho Lutero e Calvino, dizer que só a fé salva, só a fide, só a escritura, só a escritura. Principalmente só a fé, a justificação pela fé é muito baseada em Paulo. Apesar de uma leitura bem rasa de Paulo, porque tem trechos onde Paulo enfatiza que a salvação depende da fé, que a fé é importante, mas ele acreditava que a maneira como as pessoas se comportam é de fato também muito importante. Às vezes até mais importante do que a fé. Como eu disse, ele era um crítico severo da vivência sexual, especialmente da homossexualidade,
mas também do adultério. O divórcio, ele é um grande crítico do divórcio. Jesus também já criticava o divórcio. Jesus disse que Deus uniu que o homem não separe, então, portanto, o casamento seria indissolúvel, o divórcio seria um pecado grave na perspectiva de Jesus, mais grave ainda para Paulo, que vai insistir nisso, a questão da homossexualidade e as bebedeiras. O álcool, ele vai condenar bastante o álcool, apesar de que Jesus, o primeiro milagre, veio transformar a água em vinho, não tinha álcool. Na festa, ele condenava todo mundo chapado. E Jesus deu mais vinho para o povo ficar mais bêbado ainda. Então ele denunciou o divórcio, ele denunciou a homossexualidade, ele denunciou o consumo de álcool, cujas ramificações ainda se sentem nos dias de hoje. Até hoje o cristianismo bate muito forte nessa tecla. As igrejas cristãs batem muito isso. Consideram a homossexualidade um comportamento sexual anormal, uma aberração aos olhos de Deus, e por isso quem pratica a homossexualidade vai para o inferno na perspectiva cristã, uma parte das igrejas cristãs atualmente. O divórcio também é extremamente condenado pelas igrejas. E aí os casais são incentivados a ficar juntos, mesmo infelizes, mesmo no casamento cheio de traição e de violência, porque o casamento seria indissolúvel. São contra as bebidas alcoólicas, coisa que em Jesus não era, né? Pelo menos nos evangelhos não há isso. Quem vai falar mal de bebida alcoólica é Paulo. Sua mensagem de inclusão e aceitação pavimentou o caminho para o desenvolvimento do cristianismo como uma religião soberana. Uma religião também que se expandia pelo mundo. Foi graças a ele que houve essa expansão. Foi talvez aí o maior divulgador cristão do mundo antigo, da igreja primitiva. Talvez não foi o maior, né? O apóstolo, em sentido genérico, é a pessoa que prega uma ideia específica, particularmente em do cristianismo. Apóstolo, uma palavra de origem grega, significa enviado. Então, apóstolo é aquele que foi enviado pessoalmente pelo próprio Cristo. Tanto que depois dos apóstolos não tem mais apóstolos. Apesar de que tem nego hoje aí de igreja que fala que é apóstolo. Apóstolo, o grego, enviado pelo próprio Cristo pessoalmente. Depois dos apóstolos vieram os bispos, presbíteros e diáconos. Os bispos ou episcopos em grego são os anciãos, os mais velhos, os chefes da comunidade. Presbítero é aquele que presidia a celebração da Eucaristia ou da partilha do pão e do vinho. Eucaristia vem do grego eucaristó, que significa agradecimento. Agradecer a Deus pelo pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, que foi dado pela nossa salvação, segundo a perspectiva cristã. E o diácono seria aquele que serve, o servidor, que serve do rito, do ritual ali, que serve dos ritos da igreja cristã. Então seriam esses três ofícios da igreja presentes na Escritura Sagrada, no Novo Testamento. Então não tem apóstolo, né? Tem gente aí, o apóstolo Valdomiro Santiago, né? Famoso aí. O apóstolo que usa chapéu, que é milionário, que arranca o dinheiro danado do povo. Então esse aí é um pouquinho do apóstolo Paulo, galera. Compreenderam? Alguma dúvida? Não. Está tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.